A Psicanálise e o Sentimento de Culpa, texto de Winnicott, de 1956. Esse é uma série de comentários que eu estou fazendo sobre esse texto e hoje eu vou falar sobre a seção que fala sobre a psicopatologia do sentimento de culpa. Bom, então para a gente começar, é importante entender o que é que o Winnicott está chamando de psicopatologia do sentimento de culpa. E aí isso é legal porque a gente já começa a pensar em termos mais winnicottianos, e ele vai trazer a ideia de que, quando ele traz essa seção, ele vai pensar casos em que a psicopatologia da culpa, ela de alguma forma, ou o sentimento de culpa, na verdade, ele falha. Bom, ele vai trazer a ideia de que quando essa culpa ela não pode ser sentida, elaborada de forma direta, ela vai retornar com um sintoma do sujeito. Bom, então só para a gente começar a fazer aqui algumas distinções, existe uma culpa que seria uma culpa madura. Nessa culpa madura, a ideia é de que o sujeito ele tem a capacidade de fazer uma reparação afetiva, ou seja, de cuidar ou mesmo de reparar danos que são danos reais. Já na culpa psicopatológica, a ideia é de que esse sujeito ele não consegue lidar com esse sentimento de culpa, e isso vai levar a sintomas defensivos, como por exemplo os sintomas obsessivos, os sintomas da melancolia ou depressão, ou mesmo compulsivos. Então, já nesse início, a ideia é de que existe uma introjeção destrutiva desse objeto. Então, cabe perguntar por que a melancolia, ou seja, por que a depressão, para o Winnicott, ele seria uma forma mais grave de psicopatologia da culpa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente, mas esse já é um ponto que é importante aqui para as nossas discussões. Bom, então aqui entra essa psicopatologia da culpa. O sujeito ele não suporta entrar em contato diretamente com essa agressividade pessoal dele, e isso vai fazer com que ele tenha ele se comporte de maneiras ali tentando reparar isso, mas vai reparar de forma artificial. E o receio que ele tem de entrar em contato com essa agressividade pessoal é justamente o risco que ele tem de perder esse objeto amado. Essa é uma ideia muito legal, porque é uma ideia que o Winnicott vai trazer da Melanie Klein. Então o sujeito ele vai, à medida que ele vai se integrando, né, quando você pensa na integração, é justamente integrando esses sentimentos de amor e ódio, o sujeito ele se dá conta de que o mesmo objeto que ele ataca, o mesmo objeto que ele direciona o seu impulso destrutivo, é o mesmo objeto que também ele ama, o mesmo objeto que cuida dele nesse sentido. Então, o que acontece é que na melancolia esse sujeito vai introjetar essa culpa, e ela vai se atualizar em várias autoacusações, que são autoacusações difusas, globais e impossíveis de reparar. Basta você pegar o texto de Luta e Melancolia, foi um texto que eu trouxe um comentário aqui anteriormente, que ele vai falar justamente dessas características no quadro da melancolia. Então, é como se o sujeito dissesse assim, eu sou mal por natureza, né? Ou seja, não é que ele cometeu um erro, mas é porque ele é de fato, a sua própria natureza, ele tem ela como ruim. Bom, então para a gente começar a se situar, a culpa madura, que seria uma culpa saudável, o Winnicott vai trazer a ideia de que existe uma integração egóica. Então, essa integração ela se dá na posição depressiva, e aí o sujeito já consegue lidar com o outro, percebendo como um objeto todo, né? Na posição esquizoparanoide, que é a posição anterior à depressiva, o sujeito vai lidar com o outro em termos de algumas partes. Então, o objeto ele é parcial, ele é não tudo. Bom, então o sujeito ele vai, na culpa madura, né? Ele vai reconhecer de que ele ama e também odeia o objeto. Então, à medida em que o sujeito vai amadurecendo, ele vai de alguma forma juntando esses dois, o amor e ódio, em um objeto só. Então ele consegue ali entender que ele tanto ama como ele também odeia. E aí o movimento do amor seria uma reparação
aos impulsos destrutivos do ódio. Então ele vai suportar a culpa e ele vai de fato agir ali para que ele possa reparar um eventual dano da sua destrutividade. Então o resultado aqui na culpa, que seria uma culpa saudável, seria justamente o crescimento emocional desse sujeito, a empatia e relações saudáveis que ele consegue estabelecer ali. Bom, já na culpa psicopatológica, o que a gente vai ter é a culpa, ela de alguma forma ela não pode ser sentida diretamente. Então isso vai dizer um pouco sobre a questão egóica dessa pessoa, então vai dizer sobre essa desintegração egóica, vai falar sobre um pouco de várias defesas que esse sujeito vai usar em função da não aceitação dessa ambivalência. Então, o que nós teríamos nesse cenário seriam sintomas defensivos, e aí a gente tem, por exemplo, nesse texto específico, a neurose obsessiva. Então, o modo de culpa da neurose obsessiva seria justamente uma culpa deslocada. Ou seja, o sujeito ele até traz uma questão dos rituais, algo muito comum ali na relação do sujeito obsessivo, e também as consequências seriam uma reparação ineficiente e também uma repetição. Então, o que vai acontecer é que à medida em que essa reparação de fato não repara, o sujeito entra num looping aí eterno, ou seja, numa repetição, uma repetição constante desse sintoma dela. Na melancolia, a gente tem as características de uma culpa mais difusa. Essa culpa, ela, de alguma forma, ela é introjetada e ela é, na maioria das vezes, exagerada. Então, a consequência disso vai ser uma autoacusação, um desespero, uma paralisia. Perceba que isso são características de quando Freud vai trabalhar esse tema da melancolia, mas atualizando para os dias de hoje, da depressão. E Freud vai, de fato, trabalhar e vai trazer essas características que o Winnicott já vai colocando aqui. Então, eu acho que, se você olhar o texto, ele vai falar aqui, ele vai falar assim: essa diminuição da carga do sentimento de culpa se segue à diminuição da repressão ou à aproximação do paciente ao complexo de Édipo e a uma aceitação da responsabilidade por todo o ódio e amor envolvidos. Então, aqui, pegando essa parte do texto do Winnicott, ele vai dizer uma diminuição do sentimento de culpa. Então, a ideia de que isso quer dizer que quanto menos culpa esse sujeito sente, menos ele é paralisado e ele se torna, de alguma forma, mais integrado também. Ele vai dizer que se segue a diminuição da repressão. Então, a ideia de que, à medida em que esse sujeito ele não precisa toda hora reprimir esses impulsos, isso se torna mais consciente e ele tem condições de lidar melhor com esses impulsos que são sentimentos reais, inclusive são destrutivos também. Ou ele diz assim, ou a aproximação ao complexo de Édipo e a aceitação da responsabilidade. Então a ideia de que, à medida em que esse sujeito ele tem contato ali com as figuras paternas, paterna e materna, dentro do complexo de Édipo, ele vai, de alguma forma, ter contato com sentimentos de amor e ódio, isso porque a menina ou o menino sente de uma forma diferente, se sente de formas diferentes dentro dessa relação. Então, a ideia é de que ele, à medida em que se aproxima disso, ele se responsabiliza e aí ele evita ter que negar ou mesmo projetar. Negar seria, de fato, entender que isso não existe, mas o projetar seria isso que ele não consegue lidar, ele não consegue se autorregular, isso acaba sendo colocado para fora e projetado numa outra pessoa, por exemplo, ou num outro objeto, para falar de uma forma mais clara. Então a ideia é de que quando o sujeito vai para análise, ele acaba entendendo isso, falando, eu queria de fato ser o filho preferido da minha mãe, do meu pai, eu também senti inveja, eu senti raiva, enfim, ele pode aceitar tudo isso, mas ele aceita como parte dele, né? Então isso não é algo dissociado dele mesmo. Bom, então, um resumo aqui, a culpa psicopatológica ela vem então da repressão e da negação dessa ambivalência. Então, quando o paciente aceita que ama e também que odeia, ele entende que ele tem impulsos bons, impulsos maus,
E aí ele consegue diminuir esse sentimento de culpa de forma desorganizada, né? Ele vai se tornar um pouco mais responsável por isso que ele acaba sentindo. Podemos estudar esses excessos do sentimento de culpa em indivíduos que passam por normais. Contudo, pensar em termos de doença, e as duas doenças a serem consideradas são a melancolia e a neurose obsessiva. Bom, então fazendo a leitura dessa parte, o que ele diria então assim de indivíduos que passam por normais? Então, o Winnicott vai ter uma ideia, ele vai entender de que todos os indivíduos eles estão sujeitos a sentirem sentimentos de culpa, mas isso não quer dizer que todo sentimento de culpa ele é adoecedor. Então, ele de alguma forma fala sobre o sujeito, mas ele não é automaticamente diagnosticado como algo que, de alguma forma, é patológico. Então, é a ideia de que um sujeito, de repente, ele tem muita dificuldade de falar não para pessoas próximas, seus amigos, sua mãe, etc. Mas isso não é uma doença, isso é de fato uma forma que ele tem de lidar dentro dessas relações. Mas quando é que isso de alguma forma se tornaria patológico? Então aí o Winnicott traz dois quadros, que é o quadro da depressão e da neurose obsessiva, e ele vai trazer isso quando isso deixa de ser um sinal de saúde para se tornar algo de fato um sintoma estruturante desse sujeito. Então, na neurose obsessiva, o que acontece é que a culpa ela é tratada com rituais e compulsões, então existe aí um deslocamento para o comportamento repetitivo desse sujeito. Então, a reparação, nesse sentido, no caso da neurose obsessiva, ela se torna ineficaz. Essa pessoa ela fica presa na culpa porque essa reparação que ela tenta fazer é uma reparação de fato artificial. Já na melancolia, a culpa ela é uma culpa massiva, difusa, ou seja, uma culpa que é de alguma forma muito genérica. Então o sujeito ele se sente inteiramente culpado, como se ele fosse o mal em si, e não como se ele fosse um sujeito que de alguma forma fez algo ruim. Então uma possível leitura aqui desse primeiro momento é de que todos de alguma forma, em algum momento, sentirão a culpa, e isso é de fato normal, mas existem alguns casos que a culpa ela é vivida através de situações que se tornam falhas na integração do self desse sujeito. Então isso acaba entrando num campo já psicopatológico. E aí falando um pouquinho mais sobre essas duas formas do sujeito lidar com isso, na neurose obsessiva o que nós teremos é uma culpa deslocada. Isso vai ser deslocada para alguns sintomas ritualísticos, né? Então, o Winnicott ele vai dizer que o neurótico obsessivo ele não consegue lidar com a culpa de uma forma direta, né? O que é que isso vai significar? Ele vai manifestar isso através de atos que são atos compulsivos, no sentido de que ele tenta reparar isso de uma forma simbólica, ou seja, ele tenta reparar uma falta, um erro, um furo de uma forma simbólica. Então, um exemplo típico, e inclusive o Winnicott vai trazer isso da Lady Macbeth, do Shakespeare, é que o sujeito lava as mãos repetidamente, no sentido de que ele, na verdade, ao invés de querer lavar as mãos por estar suja, lava as mãos como se esse lavar as mãos pudesse retirar a culpa que ele sente. Então, esse ritual ele serve como uma defesa em relação a esse afeto, que seria a culpa ou a agressividade desse sujeito, e que o ego ele não consegue suportar e não consegue elaborar. Então, o que o Winnicott vai destacar aqui é que esse modo de lidar com essa situação é uma coisa que nunca resolve, que de fato não resolve a situação da culpa nesse sujeito. Né? Porque o que vai acontecer aí? Ele não vai ter essa aceitação consciente dessa ambivalência do ódio e do amor relacionado a esse mesmo objeto. Então, a culpa ela vai persistir, ela vai criar essa obsessão e ela vai também trazer uma falha na reparação desse sujeito. Já na melancolia, a ideia é de que existe uma autoacusação massiva. Então, o Winnicott vai trazer isso como uma falha mais profunda. O sujeito ele vai sentir mal em essência, então isso é algo assim muito problemático, porque não existe um objeto claro
em relação à sua culpa. Então, ele não é porque ele fez algo, de fato, é porque ele se acha errado. E isso é mais difícil. Então, o sujeito ele vai se autoacusar por coisas absurdas. O Winnicott vai trazer a ideia do sujeito que se culpa por ter criado a Terceira Guerra Mundial. Então, isso vai mostrar a incapacidade desse sujeito de integrar esse sentimento de culpa, né, numa realidade como é uma realidade afetiva. Então, o sujeito tem capacidade de se culpar por isso, mas não consegue perceber, por exemplo, os danos que ele pode causar na relação com seu cônjuge, com seus filhos, enfim. Então, essa seria, como ele traz uma culpa mais psicótica ou extremamente regressiva, sem base na realidade. Isso é até legal porque quando Freud traz isso em Luto e Melancolia, ele vai trazer a ideia de que o sujeito perde o objeto e esse objeto ele é prolongado, é introjetado ali no ego e ele fica ali como se fosse uma alucinação psicótica. Então, o Winnicott vai sugerir que isso não leva à reparação, esse modo de se comportar do sujeito, ou essa forma do sujeito lidar com essa situação da ambivalência, não leva à reparação, leva à paralisia emocional desse sujeito, ele não consegue de fato se responsabilizar por esses sentimentos. Bom, ligação dos dois quadros, no obsessivo ele desloca e repete, no caso da melancolia, ela é uma culpa difusa e paralisa o sujeito. Bom, eu acho que uma pergunta que cabe aqui é que nas duas patologias, o Winnicott vai trazer a ideia de que o medo é sempre de que o ódio seja maior que o amor. E aí eu vou olhar isso por dois pontos, tanto pela visão do Winnicott como pela visão do Christoph Bolas. Do Winnicott, ele vai trazer a ideia de que o sujeito, quando ele é amadurecido, quando ele consegue amadurecer, ele consegue integrar, ele vai fazer com que ele vai conseguir lidar com a ideia de que ódio e amor, eles coexistem. Eles estão relacionados ao mesmo objeto. E tudo bem, né? Mas nos quadros patológicos, o sujeito ele não tem essa confiança. Ele teme destruir o objeto amado. Então, assim, ele entende então que esse amor, ele acredita que esse amor não tem condições de reparar o ódio, ou seja, não tem condições de reparar a destrutividade que ele pode causar ao objeto. Então, o medo é eu feri tanto que perdi o objeto para sempre. Esse é o medo quando o Winnicott traz isso. Então, esse medo ele vai paralisar ou ele vai fragmentar esse sujeito e ele vai levar aos sintomas que nós acabamos de falar, como a compulsão ou a culpa difusa. Então, esse ódio, pensando nessa frase de que talvez o ódio possa vencer o amor, é a ideia de que parece que esse ódio então venceu, né? E isso impede que esse sujeito ele possa reparar e continuar a relação com o objeto. Então, o ponto-chave aí é que, de fato, o medo supere o amor, levando à falha na reparação. E já o Christoph Bolas, ele vai trazer aqui na obra A Sombra do Objeto, ele vai trazer uma ideia diferente. Assim, tem uma relação, uma correlação, mas ele pensa um pouco mais além quando ele diz que esse medo tanto da questão da ambivalência, ele vai ocorrer quando o ambiente não sustentou suficientemente o sujeito em momentos de ódio primitivo. Então a ideia aqui é de que quando esse ambiente ele falha, o sujeito ele tem medo de que seu ódio ele não tenha contenção nenhuma. Então a ideia de que no caso do Christoph Bolas, a ideia de que o objeto não sobreviveu. Na questão do Winnicott, o sujeito teme que o objeto não tenha suportado a agressão. No Christoph Bolas, ele traz a ideia de que o objeto ele não sobreviveu à agressão, mas um ponto legal é assim, ele continua amando o objeto. Isso traz a ideia de que, como o amor repara, para esse sujeito, então, o amor não repararia. Ele, teoricamente, destrói o objeto, mas continua amando ele, ou seja, continua reparando. Mas a reparação se mostra ineficiente,
porque o objeto de alguma forma foi destruído. Então, a ideia, ligando aqui com o Winnicott, é que esse sujeito ele não consegue sustentar esse ódio, justamente porque o self ele teme destruir o objeto amado. Então, o paciente então internaliza esse ódio, que destrói tudo, e tem a ideia de que o amor não basta. Bom, então esse foi o comentário sobre a psicopatologia do sentimento de culpa. Eu estou fazendo uma série de vídeos para comentar esses textos. Se você tem interesse em estudar comigo, em entrar no grupo de discussão, eu tenho aqui o link na bio dos vídeos. Você pode ficar à vontade, entrar no grupo, é público, e lá a gente vai disponibilizar materiais e fazer algumas discussões. Até o próximo!